José Miguel Júdice explica como é que, afinal, o PSD poderia governar com a ajuda do Chega. Ricardo Paes Mamed e Ricardo Arroja discutem modelos opostos para o Serviço Nacional de Saúde e Pedro Marcos Lopes quer que a Europa gaste mais em defesa, mesmo se isso diminuir o Estado Social. Nesta emissão dos comentadores, Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu não se surpreendem com uma das notícias da semana. Há mais comentadores de direita do que de esquerda nas TVs e muitos mais homens do que mulheres. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, em cima das eleições, mas ainda há tempo de cumprir as normas sobre o dia de reflexão. E muitos comentadores têm focado as suas análises sobre as hipóteses de governação no futuro. Se houver uma maioria de esquerda, o que é que acontece? Se houver uma maioria de direita, o que é que acontece? E José Miguel Júdice conseguiu encontrar uma solução para o PSD conseguir governar sem fazer coligação com o Chega, mas com a ajuda do Chega. Vamos ouvir. Estando o PSD central no espectro político, ele pode encontrar equilíbrios à direita e equilíbrios à esquerda, negociar umas coisas com o Chega, outras coisas com o PS, ou até com o LIVRE, ou até com o Bloco de Esquerda, ou com o PC, negociar com todos. Ora bem, isto é o modelo do Macron, que já falei. É um modelo perfeito? Não é. Mas é um modelo que resulta da vontade dos portugueses. E, portanto, e não há mais estável do que isso. Insisto, não há mais estável do que isso se a esquerda não tiver maioria. Então aí eu concordo que é uma solução mais estável, porque é conciliável perfeitamente o Pedro Nuno Santos com o Bloco de Esquerda, com o PC e com o LIVRE. Bom, o que acontece é que esta é a melhor solução e o Luís Montenegro não pode ter outra, porque se ele desistisse de formar governo, dizendo PS, forma tu, era um araquiri político. Mas se ele resolvesse fazer um acordo com o Chega, fosse que tipo de acordo fizesse, era um araquiri ético, que para mim é muito mais grave do que a questão de caráter de que falava. Agora, os partidos minoritários podem ser mais estáveis do que se pensa. E eu gostaria agora de falar um bocadinho, e a história ajuda-nos, para tentar perceber a estabilidade que há e como há em governos minoritários. Que já os tivemos em Portugal e foram obrigados a esse consenso. Já referi, a primeira coisa é que se pode negociar à direita e à esquerda. Segundo, ele tem de ter um grande ministro dos Assuntos Parlamentares. Sim, sim. Que seja capaz de estabelecer pontos de diálogo, procurar encontrar soluções, tentando ver no programa do Chega, no programa do PS, designadamente, o que é que eles proponham que possa ser, com pequenas alterações, acordado com o Partido Social Democrata. Eles têm... Ora bem, quem quer começar? Pode ser o Nuno. Mas porquê? Que tal uma... Porque não estavas cá a semana passada, agora aparece em primeiro. Eu acho que isso não é solução rigorosamente nenhuma, não é? O primeiro aspecto é preciso ver se há, de facto, esse problema ético por parte da direita em negociar com o Chega. E é preciso historiar que até muito recentemente Montenegro não dizia nada sobre esse assunto e até, no caso dos Açores, negociou rapidamente com o Chega um apoio ao governo. E depois é preciso ver que outros dirigentes do PSD ou outros dirigentes históricos do PSD têm uma posição completamente diferente e explicitamente de normalizar o Chega, que é o caso de Miguel Pinto Luz, que é cabeça de lista no Algarve do PSD, e é o caso de Passos Coelho, que diz que o Chega é um partido tão normal como qualquer outro. Aquilo que se pode verificar é que caso haja a direita necessite dos votos do Chega para governar, pode acontecer duas coisas. Uma pode acontecer, de facto, que vai fazer acordos parlamentares com o Chega, sejam pontuais, como diz José Miguel Júdice, sejam mais estruturais, e aquilo que tem-se verificado no resto da Europa é que o centro-direita e até o centro-esquerda incorporam parte da agenda da extrema-direita. Nós vemos isso claramente na questão dos imigrantes, chamado Pacto de Imigração da Europa, ou até as leis da imigração que foram criadas em França. São leis que têm pressupostos e medidas que são a ideia da extrema-direita sobre o assunto. Portanto, digamos, esta governação pode ser estável por parte da direita? Provavelmente sim. Ela é benéfica e não incorpora a extrema-direita? Não, vai incorporar a extrema-direita.
Paula, também achas que, por exemplo, o PSD pode fazer um acordo com o Chega em matéria de imigração para viabilizar o seu governo? Não tenho dúvidas sobre isso, não só em matéria de imigração, como noutras áreas. Portanto, esse distanciamento que Montenegro tem se esforçado por estabelecer em relação ao Chega, para mim não é efetivo, é circunstancial, tendo em conta também os resultados que nós tivemos em 2022, não é? Portanto, percebeu-se claramente que ali houve uma perda de eleitorado, então para não repetir exatamente aquilo que aconteceu nas últimas eleições, do meu ponto de vista, houve esta manobra de tentar parecer que são coisas diferentes em várias áreas, mas do meu ponto de vista não são. Tem ali pensamentos que se aproximam muito, até porque não nos cansemos de sublinhar, o André Ventura surge no PSD. Portanto, e esta ideia, eu gostava de pegar aqui nesta ideia de estabilidade, não é? Porque neste cenário de vitória da AD, não é? Eu não ouvi a intervenção toda de José Miguel Júdice, não sei o que é que ele terá dito antes ou depois, mas este cenário de vitória da AD, com o apagamento dos parceiros de coligação, não é? Aparece uma coisa muito, muito interessante também. Já na semana passada tínhamos falado sobre esta ideia do CDS como figurante, não é? E mais ainda o PPM, mas em todo caso há parceiros de coligação, portanto não é só o PSD a negociar, seja o que for. Portanto, isto é algo que eu noto, portanto, nesta ideia de estabilidade, descartando os outros parceiros de coligação, e depois também o que tem-se observado nas análises políticas que têm abundado nas televisões, é que não só existe esse descartar por parte, portanto, dos comentadores, mas também por parte do próprio Montenegro, não é? Que a cada barbaridade que os seus aliados vão dizendo, ele distancia-se, portanto, como se não houvesse ali um pensamento que os uniu, não é? E, enfim, isto para mim passa a ideia de que Montenegro não consegue sequer negociar com os seus aliados, quanto mais negociar com pessoas, com forças fora do seu partido. Portanto, esta ideia de estabilidade a partir daí, para mim, não colhe. E depois, estas dificuldades de entendimento, para mim, estão também evidentes dentro do próprio PSD, porque Pedro Passos Coelho tem as declarações que tem, que são contrárias àquilo que Montenegro tem defendido, e que, por mais que muitas vozes da direita continuem a insistir que Pedro Passos Coelho não quis fazer a colagem que fez entre criminalidade e imigração, para mim foi exatamente o que ele quis, algo que Montenegro terá de gerir naturalmente, sendo que, mais uma vez, eu assinalo que eu não acredito que exista esse tal distanciamento. O que poderá acontecer eventualmente é essa saída de Montenegro, eventualmente da liderança, não sei, que é um cenário que também tem sido colocado, para que esse corredor esteja completamente escancarado. Mas, enfim, felizmente eu tenho esperança de que não tenhamos de viver nesse cenário de uma governação AD, e esperança que é reforçada, aliás, pela percentagem de indecisos que nós continuamos a ter, e que eu espero que revertam expressivamente para a esquerda. Portanto, são esses os meus votos para domingo. Sim, é curioso que o José Miguel Júdice, ao longo desta intervenção, diz que o cenário mais estável para a governabilidade seria a maioria de esquerda. E, no fundo, é o medo de que essa maioria de esquerda acabe por se concretizar que acaba digamos, há uma ideia na direita de que primordial e, acima de tudo, deve estar a tal questão da governabilidade do país, e por isso ele contrapõe com um mecanismo, um livro de instruções, digamos assim, para a direita se entender, caso tenha maioria e não consiga formar um governo estável sem uma participação do Chega. E isso é, de facto, as negociações ponto a ponto com o Chega, sendo que do lado do Chega também há um problema. Se houvesse uma maioria de direita e o Chega deitasse abaixo desse governo da maioria de direita, o Chega provavelmente teria de ser penalizado eleitoralmente a seguir e, portanto, vão ter que viabilizar, a troco de qualquer coisa, um governo de direita se houver essa tal maioria de direita. E o a troco de qualquer coisa, depois poderão ser coisas absolutamente terríveis. Por exemplo, a questão da imigração, questões ligadas ao meio ambiente, questões sobre que roça, como o Nuno disse no princípio, a incorporação no centro-direita
dos temas que a extrema-direita tem lutado na Europa e imposto na Europa, e isso pode trazer consequências extremamente graves. Mas acho muito curioso, de facto, José Miguel Júdice, uma personalidade de direita, dizer que, apesar de tudo, a melhor solução para a estabilidade governativa está na esquerda, se a esquerda ganhar as eleições. Ora bem, vamos mudar de assunto. Um dos temas que tem dominado o debate eleitoral tem sido a questão da saúde, a degradação dos serviços públicos, e isso reflete-se também num debate entre dois economistas, um de esquerda e outro de direita, o Ricardo Paes Mamed e o Ricardo Arroja, que no seu programa habitual na RTP3 foram discutir este tema, e eu aproveitei um bocadinho em que os dois falam um contra o outro, digamos assim, para sintetizar o quadro ideológico em que cada um se coloca e as soluções que apresentam. Vamos ouvir. Quer a Iniciativa Liberal, quer a AD, apresentam sistematicamente a Alemanha como um exemplo de um sistema de qualidade da saúde que gostariam de seguir. Dizer que o sistema português é um sistema que gasta muito, quando se apresenta a Alemanha como referência, a Alemanha gasta, em percentagem do PIB, o dobro do que Portugal gasta. E quando nós olhamos para os resultados dos dois sistemas de saúde, e o alemão, o que vemos é que, na maior parte dos indicadores, o sistema português é melhor do que o alemão. Gasta metade, e atenção, é metade em percentagem do PIB, porque tendo em conta que o PIB alemão é muitíssimo maior e que o PIB per capita alemão é muito maior, chegamos rapidamente à conclusão que o problema do Sistema Nacional de Saúde não é ser menos eficiente que o alemão, é de ter muito menos dinheiro do que o alemão. E, portanto, temos um problema de suborçamentação, não temos um problema de falta de Ricardo Arroja, um minuto para responder aqui ao Ricardo Paes Mamed e entrarmos no tema da habitação. Rui, nós neste momento não temos um problema de suborçamentação na saúde em face do aumento de recursos que foram dirigidos à saúde nos últimos anos e nesse aspecto... Tivemos a pagar dívidas passadas. Que foi do Governo, aumentou bastante a despesa em saúde. Infelizmente, não basta tirar dinheiro para cima do problema, é preciso também completá-lo com gestão e organização. E ainda, a propósito do relatório que há pouco mencionava, do Conselho de Finanças Públicas, divulgado a semana passada, a mensagem é clara. Diz o Conselho de Finanças Públicas que falta organização e gestão no SNS e, portanto, obviamente que temos aí lacunas muito relevantes que, na minha opinião, se ultrapassam com a maior prestação privada de serviços públicos de saúde. Que é 2 vezes mais caro. Ora bem, esta discussão é um bocadinho eterna. Agora posso falar eu. É? Então vá lá, força aí, vai. Ricardo. A questão é que a comparação entre o Serviço Nacional de Saúde português e o alemão não tem muito sentido. Não tem sentido naquilo que o Ricardo Paes Mamed coloca, mas não tem muito sentido porque são sistemas que não são estruturalmente iguais. O sistema de saúde alemão não é visto como oferta pública de saúde. O que existe é um seguro de saúde público que paga despesas e, portanto, a estrutura não é garantir hospitais públicos, serviços de atendimento públicos, é um sistema bismarckiano, como eles chamam, o nosso tem um nome ainda mais estranho, em que são pagos aos privados esses serviços. Daí a simpatia que tem a Iniciativa Liberal e a AD por esse sistema, porque significava desmantelar completamente a oferta pública dos serviços de saúde. E aquilo que se verifica é que esse sistema é muito mais caro. É muito mais caro e muito mais lucrativo para os privados. E é isso que, na prática, a AD e a IEL querem abrir na parte da saúde, como em outras partes. Um dos dramas, por exemplo, de uma possível ou de uma eventual vitória da direita nestas eleições, é que, pela primeira vez, a direita tem capacidade de privatizar um conjunto de coisas que ainda não foi privatizado. Estou, por exemplo, a falar em relação aos serviços de saúde, porque existe dinheiro neste momento para isso, por exemplo, ao plafonamento da Segurança Social, o que significa que, nesse caso, seria a partir de um determinado rendimento, as pessoas seriam obrigadas a ter um seguro privado de reforma. Portanto, aqui o que se está a discutir não são os resultados, mas, na prática, o alfa e o ômega da direita é a abertura de áreas de apoio social, de serviço público, a privados, de modo a tornarem-se áreas lucrativas de mercado e não áreas
que as pessoas tenham de facto acesso à saúde. Aquilo que é o modelo da direita na prática é haver dinheiro para pagar para os privados e haver uma espécie de Serviço Nacional de Saúde residual que apenas serve para atender indigentes e muito pobres e com muito mais condições. E aí aquilo que põe o Ricardo Paes Mamed tem toda a razão de ser. Nós vemos a Alemanha e Portugal e os indicadores são benéficos para Portugal, os indicadores do Serviço Nacional de Saúde, e os custos são muito menores. Sendo que se acrescenta um problema em Portugal que distorce um bocadinho a avaliação que se está a fazer desta questão, que é grande parte do orçamento do Estado para a saúde acaba por ir para pagamento de serviços dos privados, nomeadamente nas questões das análises e dos serviços de radiologia, etc., etc., que o Estado deixou de fazer, deixou de gradar os equipamentos, não comprou novos e, entretanto, os laboratórios vão ganhando com isso. Além daquilo que se paga para os medicamentos, que é quase tudo privado também. Mas há também outra distorção, que é a ideia que há, de facto, é óbvio que há uma degradação da qualidade do Serviço Nacional de Saúde nos últimos tempos, nomeadamente por falta de profissionais que têm estado a sair e provavelmente também por problemas de organização. Mas se nós formos ver os rankings internacionais, Portugal continua relativamente bem colocado como um prestador de serviços de saúde. Eu fui buscar um ranking norte-americano, que até é todo a favor da iniciativa privada na saúde, e Portugal aparece em 102 países, em 20º lugar, o que não é nada mau, sendo que, se formos comparar com os países que estão à nossa frente, é o que tem menos profissionais de saúde afetados ao Serviço Nacional de Saúde, comparativamente com todos os outros. E está à frente da França, da Itália, da Dinamarca, da Inglaterra, da Espanha, enfim, do Luxemburgo, de uma série de países que supostamente têm ótimos serviços de saúde. E, portanto, mesmo com critérios neste tipo de ranking, com critérios que favorecem a privatização do setor, Portugal aparece bem colocado. E, para confirmar aquilo que o Ricardo Paes Mamed disse, tenho aqui a estatística da percentagem do PIB. De facto, a Alemanha é o país que gasta mais em percentagem do PIB com a saúde. Portugal está em 6º lugar, passou de 2000 para 2021 de 8,6% para 11,1% do PIB, o que está 1% acima da média europeia, sendo que há muitos países que estão atrás de nós e que têm também um Serviço Nacional de Saúde bastante deficiente. E nós, por exemplo, estamos à frente da Inglaterra. Este Inglaterra é curioso, nós temos valores melhores que a Inglaterra, porque a Inglaterra é considerada para a Europa como o fundador da ideia do Serviço Nacional de Saúde. Os próprios ingleses têm um grande orgulho no seu Serviço Nacional de Saúde. No entanto, os seus problemas financeiros são muito grandes. Eles começaram com PPPs em 1997, foi Tony Blair, foi na passagem do John Major para o Tony Blair, nem sequer foi a Thatcher que inaugurou isso. As PPPs revelaram-se, de facto, mais baratas na construção de equipamentos, nomeadamente de hospitais, do que o setor público, e no cumprimento de prazo, etc. Mas depois a gestão a seguir revelou-se, e tem-se revelado ao longo dos anos, muito mais despesista do que se o Estado gerisse diretamente o Serviço de Saúde. E houve várias alterações legislativas para tentar impor aos privados baias mais apertadas para o cumprimento dos objetivos do Serviço Nacional de Saúde, mas a verdade é que a qualidade do serviço foi-se degradando e desde um serviço exemplar que era apresentado para toda a Europa nos anos 90, passou hoje a estar neste ranking. Aliás, podemos ir ver naquele ranking que eu mostrei, o serviço inglês aparece em 27º lugar, portanto 7 lugares abaixo do nosso, sendo que a despesa que eles têm com a saúde é superior à que nós temos em Portugal. Portanto, isto parece-me que documenta que olhar para a questão da saúde da forma como a direita tem olhado é, no mínimo, imprudente. Paula, faz favor. A direita nada de novo, não é? A privatização não é a solução para tudo. Mas pegando aqui nesta questão, só acrescento aquilo que vocês disseram, a questão dos PPP, das PPP, que já discutimos aqui também, e da avaliação que o Tribunal de Contas fez, não é? A reconhecer que tinha uma performance
pior ou igual ao sistema público com muito mais custo, não é? Portanto, isso foi tentado e o que se observou foi que nos hospitais, portanto em 5, esta opção foi implementada em 5 hospitais e que em Cascais, por exemplo, o Grupo Lusíadas foi acusado de reportar de forma fraudulenta a gravidade das doenças para receber mais financiamento. Em Vila Franca de Xira houve inclusivamente situações de internamento de doentes em casas de banho e refeitórios. Portanto, isto tudo está documentado como práticas do tal sistema ou da tal opção da alternativa dos privados que aqui a direita insiste que é a melhor opção. Portanto, o que os privados trouxeram é aquilo que trazem tipicamente, que é ganância e que é, portanto, todos os meios justificam este fim de gerar mais lucro. E depois, o que o Nuno disse, obviamente importa aqui assinalar as diferenças entre um sistema de saúde alemão e o português, em que o sistema alemão está, obviamente, baseado nos seguros de saúde, que todos os cidadãos residentes são obrigados a ter portanto, a contratar um. O modelo português é aquele que eu defendo, que é o serviço público universal e gratuito, maioritariamente financiado através de impostos, independentemente da capacidade contributiva de cada doente. Portanto, e é isso que eu acho que importa defender, que os mais desprotegidos continuem a ter acesso a cuidados que nós todos, pessoas, enfim, que defendem um Estado com paz social, pretendem que aconteça, não é? Que todos tenhamos acesso aos melhores cuidados possível e para mim isso está salvaguardado no sistema de saúde, neste modelo que temos e não estaria nesta alternativa com gestão privada. Muito bem, um assunto que não foi discutido durante esta campanha eleitoral foi o que se passa com a guerra. As declarações, por exemplo, de Macron a dizer que admitia colocar tropas da NATO a lutar na Ucrânia e, sobretudo, a discussão que isso abriu para um reforço dos orçamentos militares dos vários países da União Europeia, inclusive a eventual constituição de um exército único europeu, essas matérias passaram um bocado ao lado da campanha eleitoral, foram um pouco discutidas, mas Pedro Marcos Lopes resolveu falar sobre o assunto. Bem sei que há muita gente que acha que não deve haver exército europeu, que, enfim, nós devemos apelar à paz. E depois convencemos o Putin, vamos lá ter um bocadinho de paz. Há quem pense nisso. Só que nós já andamos cá uns séculos, muitos séculos, e sabemos que isto não funciona assim. Portanto, nós temos uma alternativa e agora é clara. Por um lado, até foi bom isto acontecer nos Estados Unidos. Porque finalmente nós temos que perceber que temos que criar segurança, que temos que ter exércitos, que temos que ter força, para impedir que bandidos como o Putin comecem a invadir, como estão a invadir. Eu não acabei, porque isto tem implicações políticas terríveis. Porque se nós investimos em armas, se nós temos que comprar armas, menos dinheiro vem para o Estado Social. Não é assim. Porque o dinheiro não é elástico. Quanto mais... É uma característica que o dinheiro é. Quanto mais nós... A indústria militar americana ajuda a economia americana. Daniel, se nós... que, por exemplo, os impostos não vão baixar em lado nenhum da Europa, vão subir e muito. Sabes porquê? Porque vão ser precisos vai precisar ser mais dinheiro para a defesa. Paula Cardoso, começa lá. Mais dinheiro para a defesa. Sim. Eu defendo a paz, portanto, eu quero paz. Eu sou um bocado aquela pessoa que está ali a ser trazida como uma caricatura de cidadã, não é? Ou de cidadãos que não têm aqui uma percepção de como é que se resolvem conflitos, não é? Portanto, que não é com apelos à paz e tudo mais. Eu, enfim, acho sobretudo que nós não vivemos em paz social, portanto, que vivemos em guerra social. É nesse estado e gostaria de perceber essa mobilização, essas inquietações todas para resolver uma série de questões que nós temos nessa área. Há aqui, nós na semana passada já tivemos a oportunidade de falar sobre as declarações de Macron e esta vontade de se afastar, não é, da NATO, porque eu acho que é sobretudo isso que está aqui sobre a mesa, a partir também desta possibilidade de regresso de Trump à Casa Branca. Portanto, de que forma é que a Europa se pode emancipar desta ligação com os Estados Unidos?
e a solução, não é? A solução é esta, não é? Esta de apostar na indústria de defesa, sendo que esta semana foi anunciada a tal estratégia, não é? a primeira estratégia para o setor da defesa ao nível da União Europeia, da indústria da defesa. E inclui este programa europeu para a indústria da defesa que tem valores muito, muito expressivos e que obviamente têm de ter impacto, portanto, não sejamos ingênuos a esse ponto, têm de ter impacto nos montantes que são investidos noutras áreas. Portanto, eu aí concordo com esta análise de que o dinheiro vai ter de sair de algum lado e, como tem sido habitual, para mim o que acho que vai acontecer é que vai sair de setores, nomeadamente da saúde, que estávamos aqui a discutir há pouco, da educação, que haverá aí um desinvestimento. Se é necessário ou não, enfim, eu acho que defesa é uma área que é necessária, faz parte, enfim, da gestão dos Estados. Não tenho essa leitura de que existe essa urgência, face a tudo aquilo que estamos a viver, de colocar a aposta nessa área, sendo que o Daniel Oliveira teve ali uma intervenção sobre a questão do impacto deste investimento e depois para a economia, e eu não sei até que ponto é que, mas tenho as minhas desconfianças, não é? Que esta vontade tem muito que ver com esta percepção, este reconhecimento de que há aqui uma possibilidade também de capitalizar este setor, não é? Porque há aqui um dado que eu acabei por ir recolher nas leituras que fui fazendo desta questão desde o início da guerra da Ucrânia, não é? Que houve a necessidade, enfim, de ir comprar armamento fora, não é? Fora do espaço europeu, e nessas compras 63% foram aos Estados Unidos. Portanto, há, para mim, aqui muito mais uma preocupação de alimentar uma economia de guerra, portanto, preocupando-se aqui na questão do lucro, e menos esta preocupação da tal defesa e do medo do Putin, até porque as declarações do Macron, para mim, não são propriamente de uma pessoa propriamente sã em relação a esta questão militar. Vai passar um aviãozinho, vamos só deixar... Espero que não seja um avião já daqui. A sociedade militarizada tinha um míssil e o avião já cá não estava, não é? Queres falar tu? Ou... Posso falar eu? Eu acho que o Pedro Marques Lopes esquece da história da Europa. Não foi o facto da Europa se armar muito que impediu que houvesse guerras. Aliás, o início da integração europeia faz com o pressuposto contrário. A chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço é a tentativa de criar interesses comuns que impeçam interesses conflitivos e impeçam que novamente a Europa fosse palco de uma guerra. Isto é, fez-se o diagnóstico, aqueles que iniciaram a integração europeia, que uma das razões que levava permanentemente a haver guerras no continente europeu era a disputa de um conjunto de territórios onde havia carvão e aço e a necessidade de os controlar. É o caso da Alsácia-Lorena, é o caso de toda aquela zona. E, portanto, historicamente, aquilo que se considerou foi que, para impedir a existência de guerras, se devia diminuir ou acabar os motivos que levavam a essas guerras. E, portanto, em relação à existência da Rússia e da Europa Ocidental, porque a Rússia faz parte, pelo menos até aos Urais, faz parte da Europa, ou há uma arquitetura de segurança europeia que inclui a Rússia nessa discussão, ou então existe um aumento de conflitos, porque existem potencialidades para a essência desses conflitos. O cerco da Rússia por bases da NATO, por mísseis, por um conjunto de coisas, seja o Putin um fascínora, é independente disso, porque é uma ameaça, de facto, uma ameaça militar a qualquer governo russo que lá esteja instalado. Portanto, a única forma para resolver isto é a forma da negociação, é a forma da pacificação. A mesma coisa se verifica em relação ao conflito na Ucrânia. O conflito na Ucrânia, aquilo que se está a verificar é que não tem solução militar, só pode ter solução política. Aliás, os conflitos acabam quando têm solução política. E essa solução política tem que ser uma solução que garanta a segurança da Ucrânia, garanta
o não cerco da Rússia e a segurança da Rússia e garante, obviamente, a autonomia da Ucrânia e a independência da Ucrânia como país. Mas nada disso é garantido do ponto de vista militar. Esta corrida aos armamentos tenderá a fazer com que os armamentos sejam vistos como uma solução, quando não são uma solução. São, na prática, o fim do planeta. Havia uma frase muito conhecida de um autor neoliberal que dizia que as pessoas, quando têm um grande martelo, acham que todos os problemas são pregos. Aqueles que têm armamento acham que a guerra é uma solução, mas ela não é. Sobre isto, queria focar mais na realidade nacional. Eu até admito discutir um reforço, discutir e aceitar um reforço do nosso orçamento para a defesa, mas gostava que quem mandasse na tropa não fosse a senhora van der Leyen ou o senhor Donald Trump ou o senhor Joe Biden. Portanto, quem mandasse na nossa tropa fosse, de facto, a política portuguesa. E esse é, para mim, o ponto fulcral desta questão, que é, não creio que em matérias de defesa se deve entregar a nossa soberania assim de mão beijada para um exército europeu ou para um exército que é totalmente financiado pela União Europeia e com objetivos estritos ligados à União Europeia. Porque me parece que é demasiado ceder esse tipo de soberania desta forma. Por outro lado, há também aqui uma ilusão. A verdade é que, por causa da NATO e da influência que os Estados Unidos tiveram ao longo destes últimos anos, e também por causa, de facto, de muitos países da União Europeia preferirem isso para economizar nos seus orçamentos, a interoperacionalidade de todos os equipamentos militares da União Europeia está dependente da sua interoperacionalidade com os Estados Unidos da América. Os sistemas falam para os sistemas norte-americanos. E, portanto, nunca é possível garantir uma verdadeira independência, no curto prazo, obviamente. A longo prazo, enfim, isso até seria possível. Mas garantir uma independência total, até porque, por exemplo, em coisas tão simples como acesso a satélites, acesso a um determinado tipo de informações, passa sempre por canais norte-americanos. E, portanto, o exército europeu será sempre uma dependência operacional do exército norte-americano. Isto tudo até pode ser aceitável, mas devia ser discutido de uma forma mais profunda e mais transparente do que tem sido nos últimos tempos, independentemente das questões de princípio, sobre paz, sobre guerra ou sobre geoestratégia que cada um de nós possa ter. Não é? Por outro lado, também me parece nada pouco relevante que se diga e se aceite e se comece a mentalizar as pessoas através deste tipo de comentários que o Pedro Marcos Lopes faz, de que, ok, vamos ter que nos sacrificar e, portanto, o Estado Social tem que diminuir, ou os apoios aos mais desfavorecidos, enfim, não podem ser o que são, as pensões um dia vão ter que ser feitas e pensadas de outra forma, porque temos que nos defender do Sr. Putin. Não sei se esse raciocínio é pura e simplesmente aceitável, acho que não. Acho que há aqui uma grande dose de hipocrisia e, sobretudo, o início de um mecanismo de mentalizar as pessoas para aceitarem uma situação que me parece... Mas olha, Pedro, estavas a falar nisso e estava-me a lembrar da França, não é? Porque foi isso que aconteceu em França, não é? Quando o Macron aumenta especialmente o valor que é dedicado a esse setor, depois há cortes que geram uma série de protestos, não é? Nas ruas, e muito bem, não é? Portanto, essa ligação, de facto, estabelece-se e espero que ela acontecer, que nós também tenhamos essa capacidade de nos mobilizarmos e de não aceitarmos. Sim, depois também em Portugal há outra coisa bizarra, que é, antes de toda esta situação geopolítica se ter alterado, a nossa lei de programação militar prevê um mínimo de 30 mil militares no efetivo. E a verdade é que os cortes na defesa foram de tal maneira que eles estão mais ou menos 21 mil. E, portanto, a gente nem tropa tem decente para apresentar nesta altura. Portanto, é uma coisa completamente bizarra. Há aqui um equilíbrio que, apesar de tudo, devia existir por interesse nacional, por nosso próprio interesse, e que não foi conseguido. Bom, podemos mudar de assunto? Para a nossa rubrica Papel Selado, ou ainda tem mais coisas a dizer? Vamos à paz, vamos à paz. Vamos lá a isto. Então, vamos falar um bocadinho sobre comentadores. É o costume.
Neste caso, é uma referência a uma notícia que vários órgãos de comunicação social deram durante esta semana, um estudo universitário, creio que do ISCTE, deixa cá ver, o Media Lab do ISCTE, exatamente, foi contar as tendências que existem nos comentadores das televisões portuguesas. Eles foram a todos os canais por cabo que têm informação e aos canais jornalistas, compararam com o que se passava em 2016. Em 2016 parece que havia 23 comentadores do lado esquerdo do espectro político contra 22. Neste momento, em 2023, haverá 37 de direita contra 25 de esquerda. E depois há outro número que também é revelador, apenas 24% dos comentadores são mulheres. Depois há aqui uns desenvolvimentos acerca desta notícia, mas a base é esta. Isto só confirma a impressão que nós próprios já temos, não é? Apesar de haver há aqui um dado de qualquer maneira que não é estudado que me parece mais grave até do que esta diferença, que é os horários de maior influência, aqueles que realmente contam para poder influenciar os espectadores. Esta diferença direita-esquerda é ainda muito maior, nomeadamente com a destruição por si só, 2 comentadores provocam sozinhos, Marcos Mendes e Paulo Portas, que estão em 2 horários com acesso a mais de 1 milhão de espectadores, coisa que não acontece nos canais de cabo a qualquer hora, e sem qualquer contraponto nesse horário com comentadores do lado do esquerdo do espectro político. Por outro lado, também aqui o que é que se considera de esquerda e direita, se calhar no estudo é um bocadinho discutível, mas enfim, isso agora será para outra discussão. O que dizem vocês sobre isto? Paula? Olha, eu fiquei... Há uma referência neste estudo a 8 comentadores com orientação política não identificável há 8 anos e 16 no ano passado. E eu fiquei curiosíssima para perceber quem é que seriam, porque para mim é tão evidente quando ouço comentário político na televisão que há ali um viés, conforme eu já disse N vezes, nós todos temos os nossos vieses, e que isso nota-se, isso é evidente na forma como nós defendemos determinadas causas, determinadas temáticas, mas eu aqui assinalo, até porque, enfim, nós estamos no Dia Internacional das Mulheres hoje, esta ausência de mulheres no espaço de comentário, que acho que é também algo sobre o qual deveríamos refletir, sendo que esta maioria de direita nas televisões é visível, infelizmente, mas esta ausência de mulheres, para mim, é um dado também bastante inquietante, sendo que há também um outro elemento, ou uma outra reflexão que surge, que é o aumento, não é? Este crescimento do espaço de comentário televisivo nas televisões e o comentário político, e que acaba, não é? Dizem estes pesquisadores, acabam por ter um impacto e depois na informação que é apresentada, que há um déficit de qualidade informativa em benefício da tal opinião que não é representativa de maneira nenhuma daquela que é daquele que é o país. E aqui estamos apenas a trazer estas categorias de género e de ideologia política, mas há muitas outras que também não estão representadas neste espectro e que também deveriam merecer a nossa análise, não é? Quais é que são as representações que nós temos na televisão, no espaço de comentário e não apenas na televisão. Quem está a comentar política, fala-se aqui na idade também, mas há as próprias pertenças, não é? Que classes é que estão ali representadas, que backgrounds, que tipos de vivências é que nós ali temos, e há de facto uma homogeneidade a esse nível que importa também desconstruir. Nuno? Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que eu gostava de ler mais aprofundadamente o relatório, para de facto perceber o que é que eles consideram de esquerda e de direita. Estive a ver o diagrama que eles faziam para 2022, mas não consegui ver o de 2024, e eu acho que há de facto um grande desequilíbrio no comentário. Acho que há um maior desequilíbrio ainda na direção dos órgãos de comunicação social, e um desequilíbrio total
na propriedade dos órgãos de comunicação social, o que faz com que tenhamos uma informação e uma opinião e uns órgãos de comunicação social que são pouco pluralistas. É o que me parece. Acho que o comentário tornou-se, como disse a Paula, uma espécie de substituto da informação, da notícia, da reportagem, porque é relativamente mais barato e corresponde a uma espécie de discussão-espetáculo, a uma certa futebolização da política e a este conjunto de comentários. Aquilo que eu verifico, de facto, é aquilo que verificou o Pedro, que é alguns elementos, enfim, menos de direita, mas normalmente esses elementos são relegados para horários com menos influência. Muito bem. Chegamos ao fim desta emissão dos comentadores. Votem bem. Até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.